Olhe para o céu noturno e tente imaginar que tudo o que você vê está fugindo de nós em uma velocidade vertiginosa, movendo-se para longe em todas as direções. Por décadas, acreditamos entender as regras desse movimento, confiando em cálculos que pareciam sólidos como rocha e inquestionáveis pela lógica da física que construímos com tanto esforço. A cosmologia moderna atravessa agora um momento de inquietação silenciosa, onde as fundações do nosso conhecimento sobre a origem de tudo estão sendo testadas por números que simplesmente se recusam a concordar. O que está acontecendo nos maiores observatórios do mundo não é apenas um pequeno erro de arredondamento, mas um abismo profundo que separa duas formas diferentes de medir a realidade. Cientistas renomados, que dedicaram vidas inteiras para decifrar o código do universo, admitem hoje, com uma mistura de fascínio e temor, que algo fundamental pode estar faltando em nossa compreensão. Estamos diante de um enigma que recebeu o nome técnico de tensão de Hubble, um conflito de dados que ameaça derrubar o modelo padrão que explica como o cosmos nasceu e evoluiu. Para entender a gravidade do problema, precisamos voltar ao conceito de que o universo não é estático, mas sim um tecido que se estica continuamente desde o Big Bang. Edwin Hubble descobriu há quase um século que quanto mais longe uma galáxia está de nós, mais rápido ela parece se afastar, definindo uma taxa de expansão constante. Essa taxa, conhecida como constante de Hubble, deveria ser um número único e absoluto, uma espécie de batimento cardíaco do cosmos que dita o ritmo de seu crescimento. No entanto, quando tentamos medir esse batimento usando dois métodos diferentes, o universo nos devolve duas respostas distintas e nenhuma das equipes de pesquisa parece estar cometendo erros básicos. O primeiro método olha para o passado remoto, analisando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é o eco de luz deixado pelo nascimento do universo há bilhões de anos. Essa luz ancestral carrega consigo as sementes de tudo o que existe, funcionando como um mapa fóssil que nos permite prever como o universo deveria estar expandindo hoje. Ao aplicar as leis da física que conhecemos a esse mapa do universo jovem, os cientistas chegam a um valor de expansão de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. Esse número foi refinado com uma precisão impressionante pela missão Planck e parecia ser a resposta definitiva para a nossa busca pela verdade sobre a evolução das grandes estruturas cósmicas. O problema surge quando usamos o segundo método, que ignora o passado distante e foca inteiramente nas estrelas e galáxias, que podemos observar diretamente no universo local e atual. Nesse método de observação direta, os astrônomos utilizam o que chamam de velas padrão, objetos celestes cujo brilho real é conhecido, permitindo calcular distâncias com uma precisão quase matemática e geométrica. As estrelas cefeidas e as supernovas do tipo 1A são as ferramentas principais dessa medição, servindo como marcos de milhagem em uma estrada que se estende por milhões de anos-luz. Ao medir a distância dessas luzes e a velocidade com que se afastam, o resultado obtido é sistematicamente maior, chegando perto de 73 km por segundo por megaparsec. A diferença entre 67 e 73 pode parecer pequena para um leigo, mas para a física, essa discrepância é um grito de socorro de uma teoria em colapso. Se o modelo que usamos para prever a expansão a partir do Big Bang estivesse correto, os dois números deveriam convergir para o mesmo ponto exato à medida que nossos instrumentos melhorassem. O que aconteceu, no entanto, foi o oposto, pois quanto mais precisos os telescópios se tornaram, mais a lacuna entre os dois resultados se solidificou e se tornou estatisticamente significativa. Essa tensão sugere que a nossa história sobre o cosmos está incompleta, como se estivéssemos lendo um livro onde os capítulos do início e do fim pertencem a obras diferentes. Muitos esperavam que os erros estivessem nas medições das estrelas locais, acreditando que a poeira cósmica ou distorções visuais estivessem enganando os olhos dos pesquisadores que olham para o céu. Foi com essa esperança
que a comunidade científica aguardou ansiosamente pelos primeiros dados do telescópio espacial James Webb, o instrumento mais sensível já construído pela humanidade para observar o infravermelho. O James Webb tinha a missão de observar as cefeidas com uma clareza sem precedentes, eliminando qualquer ruído ou incerteza que o antigo telescópio Hubble pudesse ter deixado para trás em suas análises. Para a surpresa de muitos e o desespero de alguns, o Webb não apenas confirmou as medições anteriores, como mostrou que os dados locais são extremamente robustos e confiáveis. Agora não há mais onde se esconder atrás de erros instrumentais, e a ciência precisa encarar o fato de que o universo realmente parece estar expandindo mais rápido do que deveria. Essa confirmação coloca o modelo padrão da cosmologia, conhecido como Lambda CDM, em uma posição de vulnerabilidade extrema, sugerindo que existe uma física nova e desconhecida operando nas sombras. Se o universo está acelerando de uma forma que não conseguimos prever com o que sabemos hoje, as implicações para a nossa compreensão da realidade são vastas e assustadoras. Estamos falando da possibilidade de que a energia escura, a força misteriosa que empurra as galáxias, não seja uma constante estática, como Einstein uma vez imaginou em suas equações. A energia escura compõe a maior parte do conteúdo do universo, mas não sabemos o que ela é, como funciona ou se suas propriedades mudaram ao longo das eras geológicas. Se a força da energia escura está aumentando com o tempo, isso explicaria por que o universo atual parece muito mais frenético do que as previsões feitas com base no seu estado inicial. Outra hipótese fascinante é a existência de uma energia escura precoce, uma força que teria atuado apenas nos primeiros momentos após o Big Bang, alterando a expansão inicial. Essa energia escura primitiva teria desaparecido rapidamente, mas deixaria uma marca permanente na escala das flutuações que observamos na radiação cósmica de fundo, mudando nossa régua de medição. Além das hipóteses sobre a energia escura, alguns físicos começam a questionar se a própria gravidade se comporta da maneira que descrevemos quando olhamos para escalas de bilhões de anos-luz. A relatividade geral de Einstein passou em todos os testes dentro do nosso sistema solar, mas talvez ela precise de modificações para explicar o comportamento de todo o tecido espacial. Poderia haver partículas subatômicas ainda não detectadas, como uma nova espécie de neutrino ou matéria escura com propriedades exóticas, que estivessem exercendo pressão sobre a expansão do espaço. Cada uma dessas possibilidades exigiria uma reescrita parcial ou total dos livros de física, transformando o que hoje consideramos certezas em simplificações de uma realidade muito mais complexa e estranha. O conflito nas medições é o fio solto que, se puxado, pode desvendar toda a tapeçaria da cosmologia que levamos um século inteiro para tecer com tanto cuidado. Se as previsões baseadas no universo jovem estão erradas, talvez o nosso cálculo da idade do universo, estimado em 13,8 bilhões de anos, também precise de uma revisão. Um universo que expande mais rápido do que o previsto seria, logicamente, um universo mais jovem, o que criaria novos paradoxos sobre a idade das estrelas mais velhas. Astrônomos observam estrelas que parecem ter quase a mesma idade do próprio universo, e qualquer redução nesse tempo poderia significar que as estrelas seriam mais velhas que o próprio espaço. Essa contradição é o pesadelo de qualquer cientista, mas é também o solo fértil onde nascem as maiores revoluções intelectuais da história humana, desafiando nossa arrogância de acreditar que sabemos tudo. A ciência não é um conjunto de verdades imutáveis, mas um processo contínuo de correção de erros, onde cada nova falha detectada é um convite para olhar mais fundo no abismo. O fato de que as medições não batem é uma prova de que o universo ainda guarda segredos que não fomos capazes de imaginar ou colocar em fórmulas matemáticas. Estamos vivendo o que muitos chamam de crise da cosmologia, um período de transição, onde o velho modelo não serve mais e o novo modelo ainda não nasceu por completo. Cada nova imagem capturada pelo telescópio James Webb ou por observatórios terrestres de última geração adiciona uma peça a um quebra-cabeça,
que parece estar mudando de forma. Não se trata apenas de números em uma planilha, mas de entender o destino final de tudo o que existe, se o universo continuará expandindo para sempre. Alguns teóricos sugerem que se a expansão continuar a acelerar fora de controle, o universo poderia terminar em um grande rasgo, onde até os átomos seriam desintegrados pela força do espaço. Embora essa seja uma possibilidade distante e teórica, a tensão de Hubble é o sinal de alerta de que não temos o controle total sobre as variáveis dessa equação cósmica. O mistério nos obriga a ser humildes diante da vastidão e da complexidade de um sistema que não tem a obrigação de ser simples para que possamos compreendê-lo. A tensão nas medições também levanta questões sobre a homogeneidade do universo. A ideia de que o espaço é o mesmo em todas as direções e em todas as grandes escalas. Se vivermos em uma região do espaço que é menos densa do que a média, isso poderia afetar nossas medições locais da expansão, criando uma ilusão de velocidade acelerada. No entanto, as evidências para tal bolha cósmica são escassas e a maioria dos dados aponta para algo muito mais profundo e universal do que uma simples anomalia local. A busca pela solução desse problema envolve milhares de mentes trabalhando em colaboração, cruzando dados de telescópios espaciais, detectores de ondas gravitacionais e simulações em supercomputadores. As ondas gravitacionais, causadas pela colisão de estrelas de nêutrons, oferecem uma terceira via de medição que é independente da luz e das velas padrão usadas atualmente. Se as ondas gravitacionais confirmarem um dos dois lados da disputa, teremos um veredito. Mas se elas trouxerem um terceiro número diferente, o caos na física será completo. Imagine a frustração e a excitação de descobrir que a ferramenta que usamos para medir o mundo está ligeiramente torta e que cada construção feita com ela precisa de ajustes. Essa é a sensação predominante nos departamentos de astrofísica, onde o café é consumido entre debates acalorados sobre sigmas, desvios padrões e novas constantes fundamentais da natureza. O universo parece estar nos dizendo que a simplicidade que buscamos é uma ilusão e que a realidade possui camadas de complexidade que apenas começamos a descascar agora. Não há uma resposta fácil no horizonte imediato, e qualquer um que afirme ter a solução definitiva provavelmente não compreendeu a profundidade do problema que os dados apresentam. A ciência avança no escuro, tateando as paredes de uma caverna imensa, e a tensão de Hubble é a parede fria que nos diz que não podemos seguir adiante pelo caminho anterior. Precisamos de uma nova ideia, um novo lampejo de genialidade que faça pelo século XXI o que a relatividade de Einstein fez pelo século XX em sua época. Pode ser que a solução venha de onde menos esperamos, talvez de um jovem físico, trabalhando em uma teoria obscura sobre o comportamento do vácuo quântico ou de novas partículas. O vácuo do espaço não é realmente vazio, mas fervilha com energia e flutuações que podem ter um papel muito mais ativo na expansão do que fomos capazes de calcular. A constante cosmológica, que descreve a densidade de energia do vácuo, é um dos números mais problemáticos de toda a ciência, com previsões teóricas errando por ordens de magnitude. Essa desconexão entre o que a física de partículas prevê e o que a cosmologia observa é o que torna o problema da expansão tão fascinante e central para o futuro do conhecimento. Se conseguirmos resolver a tensão de Hubble, poderemos finalmente entender a natureza da energia escura e, por extensão, o que realmente compõe o tecido do tempo e do espaço. Estamos em uma encruzilhada onde cada caminho leva a uma compreensão radicalmente diferente de como o cosmos funciona e de qual é o nosso papel dentro dele. O universo é um laboratório de escala infinita, e nós somos os observadores curiosos tentando entender um experimento que já estava em curso muito antes de existirmos como espécie. A discordância nos dados não é um fracasso da ciência, mas sua maior vitória, pois mostra que nossos instrumentos são bons o suficiente para detectar as falhas em nossas próprias ideias. Cada vez que uma teoria é desafiada por um fato observado, o conhecimento humano dá um passo à frente,
abandonando o conforto da certeza para abraçar a aventura da descoberta. As próximas décadas serão decisivas, com novos telescópios como o Observatório Vera Rubin e a missão Euclide, da Agência Espacial Europeia, entrando em operação para mapear o céu. Esses instrumentos vão observar bilhões de galáxias e medir a forma como o universo se agrupou ao longo do tempo, fornecendo dados cruciais para testar as teorias da gravidade modificada. A expectativa é que, com esse volume colossal de informação, a tensão de Hubble seja finalmente explicada ou que ela abra caminho para uma revolução científica sem precedentes. É possível que descubramos que o universo é muito mais dinâmico do que o modelo estático da energia escura sugere, revelando uma história de mudanças e transformações internas. Se as leis da física não forem as mesmas em todos os tempos e lugares, o desafio de entender o todo se torna exponencialmente mais difícil, mas também mais rico. A ciência admite que não sabe, e nesse ato de admissão reside a sua força bruta para continuar explorando o desconhecido com rigor e paixão inabaláveis. O que não fecha nas contas do universo é o convite para que a próxima geração de pensadores olhe para as estrelas com os mesmos olhos questionadores dos antigos filósofos. Vivemos em um momento privilegiado da história, onde temos as ferramentas para ver o invisível e os dados para provar que ainda somos ignorantes sobre o básico. O cosmos não tem pressa em revelar seus segredos, e a tensão de Hubble é apenas o capítulo mais recente de uma saga de mistérios que nos acompanha desde sempre. Acompanhar esse desenrolar é como assistir a um suspense cósmico, onde o culpado é a própria estrutura da realidade, escondida atrás de números que se recusam a se alinhar. Cada tentativa de explicar o fenômeno nos leva a novos conceitos sobre o tempo, a matéria e a energia, expandindo as fronteiras da imaginação humana para além do visível. O universo não está quebrado, ele apenas funciona de uma forma que desafia nossa intuição atual, esperando que sejamos espertos o suficiente para decifrar seu novo enigma. No final, a busca pela constante de Hubble é a busca pela nossa própria origem e pelo fim de todas as coisas que conhecemos no vasto oceano da escuridão. Se as medições não batem, é porque o universo é maior do que nossas fórmulas, mais complexo do que nossos modelos e mais intrigante do que nossos sonhos mais audaciosos. Continuaremos medindo, observando e questionando, pois essa é a única maneira de garantir que a luz da razão continue brilhando diante da imensidão do desconhecido. A ciência é a arte de estar errado até encontrar algo que seja menos errado. E o conflito da expansão cósmica é o maior exemplo atual desse processo em ação. Não tema a incerteza, pois ela é o motor que nos empurra para fora da caverna da ignorância, em direção à compreensão das leis fundamentais que regem a existência. O universo continua expandindo, e com ele, a nossa sede de entender por que as contas não fecham e o que o amanhã nos reserva nesse palco infinito. Enquanto os telescópios giram silenciosos em direção ao vácuo, as respostas podem estar mais próximas do que imaginamos, ou talvez escondidas em uma dimensão que ainda não podemos perceber. O importante é não parar de perguntar e não aceitar respostas fáceis para problemas que exigem uma profundidade de pensamento que ainda estamos tentando alcançar como civilização tecnológica. A tensão de Hubble é o nosso guia atual, o farol que aponta para as falhas que nos levarão ao próximo grande salto do entendimento humano sobre o cosmos. O universo está nos desafiando a pensar fora das caixas que construímos, a abandonar a zona de conforto do modelo padrão e a explorar territórios intelectuais onde a gravidade e o tempo se fundem. Cada milímetro de diferença nas medições das cefeidas ou da radiação de fundo é um sussurro da natureza tentando nos ensinar uma lição que ainda não estamos prontos para ouvir. Mas nós ouviremos, pois a curiosidade é a nossa característica mais forte e a razão pela qual olhamos para cima com tanto espanto e reverência todas as noites. O cosmos aguarda, com seus segredos guardados em luz e sombra, esperando pelo momento em que seremos capazes de decifrar o código que hoje parece indecifrável. Enquanto isso,
Cada medição conflitante é um lembrete de que a aventura do conhecimento é infinita e que o mistério é a alma da descoberta científica. A tensão de Hubble é o grito de um universo que se recusa a ser simplificado, exigindo de nós o máximo de nossa capacidade analítica e criativa. É um tempo de incertezas, mas também um tempo de possibilidades ilimitadas, onde o impossível de hoje pode se tornar a ciência básica de amanhã. Que possamos ter a sabedoria para aceitar o desconhecido e a audácia para continuar explorando o que não faz sentido, até que a luz da razão ilumine os cantos mais escuros. O universo não está quebrado. Nossa visão é que está sendo ampliada por meio desses conflitos, que nos forçam a enxergar muito além do óbvio. Se você chegou até aqui, escreva universo nos comentários.